Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade e fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, vive-te de cor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela tua bondade, envia o santo dom, quererão consagrar-se para a tua vida dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de cor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostrando muito a vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te quando quero a te louvar, cantando alegremente e
sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Eram 100 ovelhas juntas ao aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor criou. Porém, certo dia, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste ficou. Às 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. E ainda hoje volta a repetir-se, pois muitas ovelhas fugidas estão, mas o pastor amado ainda vai recolher e traz para o aprisco. Glórias a Deus, glórias e glórias a Deus. Lutar devemos todos, por fé e com valor, vestido de justiça, com armas do Senhor, cingido da verdade, podemos pelejar, calçado do Evangelho, iremos triunfar. De Deus a armadura devemos tomar para na peleja podemos triunfar. Da fé o escudo temos, podemos batalhar. Avante, valorosos, e sem desanimar, combateremos firme, com celestial valor, e tudo venceremos, em nome do Senhor. De Deus a armadura devemos tomar para na peleja podemos triunfar. Proeza nós faremos por Cristo Redentor, vitória alcançaremos
Em nome do Senhor, mostremos a virtude do nosso grande Rei. Nós somos seus remidos, guardamos sua lei. De Deus a armadura devemos tomar para na peleja podemos triunfar. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo com jejum e oração. Não existe momentos difíceis que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. Tudo isso é possível porque nosso Deus é maior. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas, em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem dado para cada um de nós, né? Nós sabemos que os dias são difíceis, as lutas estão aí, cada vez mais apertando mais, né? Cada vez mais as coisas vão apertando mais para cada um. E nós temos que estar refugiados no Senhor. E nós estamos aqui iniciando hoje o segundo dia da campanha, uma campanha de 7 dias, campanha de libertação. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós meditamos ontem, no início, falamos de vários assuntos, o principal deles, 1 Pedro 3, versos 12 a seguir. Mas nós falamos também do povo que saiu do Egito, nós falamos também da pessoa que não obedece ao Senhor, nós falamos da pessoa que obedece ao Senhor, e hoje não é diferente. Cada dia nós vamos falar aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para nós falar, né? Que não é rascunho não, abriu a Bíblia, aperta o play e deixa Deus falar conosco, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós observamos aqui em 1 Pedro 3,12, a palavra de Deus diz bem assim, ó, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Ó, porque os olhos do Senhor. Então por que ele diz porque os olhos do Senhor? É porque no 11 diz bem assim, ó, afasta-te do mal e pratica o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então Deus já sabia, já sabe, colocou no coração de Pedro para dizer para nós afastar do mal, praticar o bem e buscar a paz e empenhar por alcançá-la. Então quer dizer, então não é só buscar, temos que empenhar, né? Então
Aqui ele está dizendo para nós que não vai ser fácil nós ter paz, mas nós vamos ter que estar empenhado. É a mesma coisa quando você faz, você chega de manhã e você planeja executar uma tarefa, né? Nós, quando estávamos em obra, esse empenhar que nós que diz aqui na Bíblia, para nós era cronograma. Então, você tinha X dia para executar tal tarefa. Então, se você não empenhasse, ia chegar o dia e você não tinha conseguido. E mesma coisa aqui, vendo para a Bíblia, para a palavra de Deus, ouvindo aqui o apóstolo, o irmão Pedro dizer para nós em 1 Pedro, capítulo 3, versos 11, afasta-se do mal, pratica o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então você tem que empenhar, você tem que esforçar, você não pode perder tempo, você não pode desistir, você tem que caminhar para você encontrar a paz. Olha só para você ver assim que como é que eu posso te explicar? Você tem que empenhar para ter paz, né? Então, se você não empenhar, você não lutar no bom sentido, você nunca vai ter paz. Você tem que empenhar. Porque se você não empenhar para ter paz, você vai ter aflição. E a aflição traz sofrimento, né? Afasta-se do mal, pratica o bem e busque a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Aí vem, quando no 12 ele diz bem assim para nós, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, né? Então, como que você vai empenhar para alcançar a paz se você for injusto? Aí você não vai conseguir. Busque a paz, empenhe-se e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos, atentos às nossas súplicas, às nossas orações, às nossas petições, não às nossas murmurações, que ontem eu falei de murmuração também, né? Deus odeia murmurador, gente que só reclama. Tá sol, tá reclamando. Tá chovendo, tá reclamando. Tá calor, tá reclamando. Tá frio, tá reclamando. Tem muito serviço, tá reclamando. Tem pouco serviço, tá reclamando. Reclama de tudo. Tudo reclama, não. Esse aqui, quando ele diz assim, ó, estão abertas as suas súplicas, os meus ouvidos estão abertos às suas súplicas, os seus ouvidos, os ouvidos do Senhor. É a oração, é a perseverança, é o acreditar, tá? Mas, meus irmãos, vou ler de novo: o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Irmãos, eu fico tão triste, sabe, de ver uma pessoa tentando resolver as coisas de maneira suja, assim por dizer, ou de maneira maliciosa. Eu fico triste, né? Porque não sou adivinho, não, mas pela palavra de Deus eu já vejo o final, já vejo o resultado, né? O resultado vai ser catastrófico. Aquele que planeja o mal, sabe? O resultado, ele é de judiar, de dar dó. Então, por isso que os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica o mal, né? Você sabia que você falar de uma pessoa sem ela estar perto para defender, você está fazendo mal? Porque às vezes, para quem você está falando, nunca mais a pessoa vai ter a chance de
desfazer aquela imagem, vai ficar aquela imagem ruim, né? Porque às vezes você não guardou a língua na sua boca para referir a tal pessoa sem medir as consequências do que ia acontecer com ela. Se o casamento dela ia ser bagunçado por causa da sua língua, se a pessoa vai perder o emprego por causa da sua língua, se a pessoa vai ser presa por causa da sua língua, né? Imagine se fosse com você. Se nós pensássemos no próximo como nosso semelhante, nós nunca fazeríamos mal para ele, porque saberia que estava fazendo mal para nosso igual, né? Mas poucas pessoas pensam dessa maneira. Pensam que estão acima do bem e do mal. Mas mal sabem elas que se o Senhor fechar a torneirinha do ar lá, é 30 segundos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, famoso. Tchau, tchau, famosa. Tchau, tchau, riquinho. Tchau, tchau, riquinha. Tchau, tchau. 30 segundinhos basta, né? E você ainda não reconhece a grandeza de Deus na sua vida, tá? Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Fuja de praticar o mal, sabe? Porque esses que escolhem esses caminhos, misericórdia, tá? Esse caminho não convém ao servo ou à serva de Deus. E nesses 7 dias de libertação, se você é aquela pessoa que não consegue guardar a língua na boca, fala com Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais destruir a vida de ninguém. Eu não quero mais deixar que a minha boca seja usada para destruição. Me liberta deste mal, né? Às vezes a pessoa tem o defeito da língua grande. Às vezes a pessoa tem o defeito e a prisão de ter ciúme, de ter inveja. Aí, por causa do ciúme e da inveja, ela, ao invés de se qualificar e se tornar igual ou superior àquela que ela inveja, ela não quer. Ela quer derrubar aquela que está lutando, está trabalhando, está ali se esforçando. Aquilo para ela é penoso. Ver a vitória do irmão, ver a vitória da irmã, sabendo que ela não faz nada para mudar o quadro da vida dela, né? Então, nessa campanha de 7 dias, meus irmãos, nós não podemos esquecer que os olhos do Senhor estão sobre nós, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que fazem a sua vontade. E voltando um pouquinho ali no Velho Testamento, indo ali para Isaías 40, 29 ao 31, né? Diz bem assim, o 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia e correm e não se ficam cansados, né? Não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, né? Então nós temos que esperar, meus irmãos, é no Senhor mesmo. Porque quando ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, é para isso que estamos aqui, né? Às vezes você está ali numa situação que está tudo perdido, uma situação que não tem mais jeito, né? Pena que a gente espera chegar nessa situação para lembrar do Senhor, mas devia lembrar quando as coisas tivessem mil maravilhas também. Mas quando estão em mil maravilhas, nós achamos que somos nós, achamos que somos o bonzão, achamos que é a bonzona, achamos que somos acima do bem e do mal, somos bem-sucedidos. Mas se nós não esperar no Senhor, não confiar no Senhor, as nossas forças nunca serão renovadas, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como a águia, né?
Qual pássaro voa mais alto que a águia? Não conheço ainda, né? Pode ter, não conheço. Sei que a águia vai muito alto, né? Inclusive tem uma mensagem que fala do corvo e a águia. O corvo sobe nas costas da águia e começa a bicar, começa a bicar, começa a bicar. E a águia começa a subir, começa a subir, começa a subir. Chega numa certa altura, o corvo não consegue respirar mais. E ela continua subindo. Ela continua renovando as suas forças. Quando vê, o corvo cai. Então é assim. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águia. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Por quê, irmãos? Porque temos que esperar no Senhor mesmo, né? Já falei para vocês, a palavra principal aqui é a salvação em Jesus Cristo, a palavra principal aqui é a libertação, mas eu com meus 58 anos de idade, eu tenho muito que agradecer ao Senhor, tá? Muito, porque desde o meu nascimento já foi provação. Não conhecia o Senhor, mas o Senhor já tinha os meus dias escritos a cada um deles, até no dia de hoje, né? Lutas, provações e decepções, né? Mas muitas bênçãos também, né? Porque quando a gente vem para o Senhor, a gente não traz, eu já disse aqui algumas vezes, vou dizer de novo, a gente vem para o Senhor, a gente não traz só coisas ruins, não. A gente traz coisas boas também, quando a gente vem. As ruins precisam ser substituídas, né? E as que já têm precisam ser melhoradas. Então a gente não é todo mundo todo uma pessoa má. A gente só não vai conseguir a salvação se nós não vier para Jesus. Mas tem muitas pessoas bondosas que nem conhecem a Deus, né? Que nem conhecem a Deus. O bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. Quem é o seu próximo, né? Aí o Senhor contou a parábola. Envia um homem na sua caminhada. Os salteadores pegaram aquele homem, machucaram ele, jogaram no chão, deixaram ele machucado. Aí envia o levita, né? Ah, eu não posso socorrer ele porque eu preciso ir para a igreja louvar. Eu sou o levita da obra, eu não posso socorrer esse homem. Veio o outro e falou, não, ixi, hoje eu preciso pregar, eu sou o sacerdote, eu não posso socorrer esse homem, né? Não posso socorrer esse homem. E passou de largo. E veio um lá que não tinha nada a ver, não conhecia a palavra de Deus, não praticava, né? Não era como o levita, que vivia a louvar, não era como o pregador, que vivia a pregar, né? Mas veio, pegou aquele senhor, colocou na sua cavalgadura, levou, chegou na hospedaria, falou, ó, trate desse homem para mim, vou deixar X aqui, ó. E se alguma coisa gastar a mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Aí o Senhor perguntou, quem foi o próximo daquele homem? É? Então é muito sério, meus irmãos. É muito sério, né? Teve um dia, eu tenho uma irmã que mora em Franca. E nós viemos numa bodas do meu irmão, 50 anos de casado. E elas também vieram, toda a família veio. Afinal de contas, nesses dias de hoje, não é todo mundo que faz 50 anos de casado, não, hein? Vixe, tem que ter muito amor, muito respeito,
muita cumplicidade um com o outro, né? Para vencer. Porque nos meus 40 eu já passei cada luta com essa minha amada esposa Solange, que só eu e ela, Deus e as pessoas que conhecem nós sabem. Quanta ralação para chegar nesses 40 anos, né? Aí elas vieram, chegaram aqui em casa, eram umas 6 e pouquinho, né? Aí veio minha irmã, minha sobrinha, ô tio, posso descansar um pouquinho até o senhor ir para a igreja? Uma meia hora dá para mim descansar, né? Aí se eu faço que nem o levita ou se eu faço que nem o sacerdote, não, meia horinha eu te chamo e vou para a igreja. Não posso ficar sem ir na igreja, não posso ficar sem fazer a obra. Desde o momento que Deus tocou no coração delas para não ir de noite, que eles estavam com sono, para viajar. Aí chegou aqui, minha esposa fez a janta, preparou um café. Aí ela acordou assustada. Nossa, tio, vocês vão perder o culto. Não, minha sobrinha. Fique em paz, tá? Domingo que vem nós vai, quarta-feira nós vai. Hoje vocês são nossos hóspedes, né? Ficaram aqui, descansaram. No outro dia, quando foram sair, o carro não pegou. E se eles saem na boca da noite, para viajar de noite, só mulheres e um menino novo, como é que iam fazer? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, sabe? Em perceber o que é fazer a obra, tá? Tem gente que sabe que tem um parente passando necessidade, passando fome, tá? Mas ela fala assim, não, eu não posso ajudar esse meu irmão que está passando fome, não, porque eu tenho que ajudar a minha igreja. Não é errado ajudar, mas você está dando pão a quem tem fome também, você está fazendo a obra. Ah, irmão Jaime, então você está falando que não precisa ajudar a igreja, não. Cuidado. Não deixa Satanás entrar no seu coração, não. Presta atenção. Eu não fui no culto porque tinha parente em casa que estava precisando do meu socorro. Também fiz a obra de Deus naquele momento e falei para elas, fiquem em paz. Estamos também fazendo a obra de Deus, recebendo vocês na nossa casa, né? Não, não posso não, tem que ir. Calma. Tudo com sabedoria e decência, né? E Deus abençoou. Aí no outro dia o carro não pegou, na hora que elas iam, o mecânico veio, arrumou e foi embora, sã e salvo. E Deus ficou triste comigo porque eu deixei de ir no culto para socorrer as pessoas que estavam precisando do nosso auxílio. Se o levita parasse para atender aquele homem, Deus ia ficar mais satisfeito com ele, que outro alguém ia fazer o louvor lá. Se o sacerdote passasse para socorrer aquele homem, outra pessoa Deus ia levantar lá para dar a palavra para a multidão. Mas não. E hoje tem muito disso, tá? As pessoas se preocupam mais com como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar para não ser ofensivo? As pessoas se preocupam mais com as coisas, com os locais, do que com as pessoas. E as pessoas são imagem e semelhança do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos libertar dessas coisas. Libertar dessas correntes que às vezes nos prendem, né? E nessa campanha de 7 dias, campanha de libertação, os olhos do Senhor estão sobre nós. Vocês acham que os olhos do Senhor não estavam sobre o levita, não estavam sobre o sacerdote e não estavam sobre aquele homem que salvou aquele homem que estava machucado? Aquele homem que estava ali todo arrebentado, precisando de um socorro?
E o Senhor falou: qual desses é o próximo dele? É claro que é aquele que usou de misericórdia, né? Então, cuidado. Às vezes, ou a maioria delas, uma pessoa que nem serve a Deus tem um coração mais bondoso do que quem serve, né? Às vezes você vê as pessoas aí, ó, você vê que a fé delas não tem nada a ver com o nosso Deus, mas ela é caridosa, ela é bondosa, ela não é mão de vaca, né? Tá certo que só com isso não vai para o céu, não. Mas o pior é aqueles que dizem e querem entrar no céu e não entrar no céu por causa que não pratica o amor e a misericórdia. Tá? Então temos que vigiar. Deus é bom e cuida de nós. Temos que vigiar. Por isso a Bíblia diz para nós: os olhos do Senhor estão sobre nós. Como diz em 1 Pedro, capítulo 3, versos 11 em diante. Afasta-te do mal, pratica o bem. Aquele homem que usou de misericórdia praticou o bem. Busque a paz e empenhe em alcançá-la. O levita não empenhou, o sacerdote não empenhou, mas aquele que era natural se ele fizesse o mesmo que eles fizeram, ele empenhou em ajudar aquele homem. Ele empenhou em colocar ele na sua cavalgadura. Estava viajando, era um viajante. Às vezes tinha negócio lá para frente, ele parou, ajudou o homem e falou: se ele gastar alguma coisa mais aqui, a que eu voltar eu vou pagar, viu? E o Senhor falou: qual desses é seu próximo? Então não seja só de cargo, não, viu? Não seja só de cargo, não seja só de anel no dedo, né? Brochinho. Isso não leva para o céu, não. Leva para o céu você usar de misericórdia com seu irmão, com seu próximo. Tem gente que é tão ruim que tem amizade com todo mundo e não tem com a mãe. Não tem amizade com o pai, não fala com os irmãos. E chega na igreja e fica: a paz, irmão, a paz, irmão. Sabe que o irmão está com fome, está com a lata vazia, passando necessidade. Chega na igreja, uma igreja daquele tamanho. Se ele não ajudar, outro vai ajudar e deixa o irmão passar necessidade. Será que isso agrada a Deus? Liberte dessas coisas, meu irmão. Liberte dessas coisas, meu irmão. Sabe por quê? Os olhos do Senhor estão sobre nós. E ninguém vai escapar dos olhos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã estaremos aqui mais uma vez para que o Senhor possa estar cada dia nos libertando mais. Porque como iremos fugir dos olhos do Senhor? Ninguém consegue escapar dos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus tremendo, amparo, proteção, livramento. Tão bom, meu Pai, estar ligado a Ti, com a ficha ligada a Ti. Tão bom essas campanhas de oração, meu Pai, e essa de libertação, Senhor. Meu Pai, quero apresentar essa campanha nas Tuas potentes mãos. Quero pedir-te, meu Pai, clamar por ela, que seja um sucesso, meu Pai. Levanta os teus obreiros para orar, para ministrar, para louvar e para participarem desta campanha. Meu Deus, abençoa esta campanha. Dirige, direciona, meu Pai. E que esta campanha tenha um proveito tal que haja testemunhos de libertação. Libertação de várias ordens. Libertação da pobreza, libertação dos vícios, libertação
da preguiça espiritual, libertação dos maus costumes, libertação, meu Pai, libertação para aqueles que estão afastados do teu caminho, Senhor, para que voltem ao teu aprisco, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, venha ter misericórdia e venha trazer a partir desta campanha, nesta igreja, das meninas dos olhos de Deus, a tua libertação. Contamos contigo, Senhor, para direcionar as orações. Contamos contigo para fazeres a tua boa, agradável e perfeita vontade em cada vida. Abençoa esta campanha, Senhor, por amor ao teu grande e poderoso nome. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Te amamos muito. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Oração pelo pastor Jaime e sua família. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Jaime e por sua família. Agradecemos pelo chamado, pela dedicação e pelo amor com que tem servido o teu reino. Pedimos que o Senhor os fortaleça, proteja e renova a cada dia, que não lhe falte sabedoria, saúde, paz e unção. Guarda o seu lar de todo o mal, e que a tua graça seja abundante sobre cada membro da sua família, onde precisar, haja libertação. Usa-o com poder para impactar vidas e ser luz onde estiverem, e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, Pai. Pai, primeiramente, venho lhe pedir perdão pelos meus erros, minhas falhas. Perdoa-nos, Pai, pois tu és misericordioso, meu Pai. Pai amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia de campanha, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, Senhor, neste dia. O Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, cada vez mais. Ó Deus maravilhoso, santo, santo és o teu nome, Senhor. Senhor Deus maravilhoso. Continue abençoando, Senhor, este grupo, meu Pai, menina dos olhos de Deus. Senhor, que o Senhor venha continuar nos ensinar cada vez mais a tua palavra, que nós possamos ser mais obedientes a ti, Senhor. Senhor, que o Senhor continue nos guardando debaixo de tuas mãos santas, Senhor. Obrigado, meu Pai. Oro em favor daqueles, meu Pai, que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos, meu Pai, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão angustiados. Senhor, que o Senhor possa jogar por terra, Senhor, toda dor, toda angústia, meu Pai. Que o Senhor possa vir derramar cura, derramar libertação, meu Pai. Pai amado e Pai querido, que o Senhor possa continuar nos firmando nos teus caminhos, Senhor Deus e meu Pai. Pai amado e Pai querido, na tua palavra mesmo diz, Senhor, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, só a tua palavra que nos guarda, só a tua palavra que nos livra de todo mal, só a tua palavra que nos guarda, que nos fortalece, que nos erga, Senhor, perante ti cada dia mais, meu Pai. Pai amado e Pai querido, abençoa cada irmão desse grupo, abençoa cada irmã. Senhor, visita elas neste momento, Senhor, onde é que elas estejam. Senhor, continue fortalecendo, dando sabedoria, discernimento. Pai amado e Pai querido, abençoa a família do pastor Jaime, abençoa, Senhor, continue fortalecendo ele nessa jornada que o Senhor tem colocado, Pai. Pai amado e Pai querido, mais uma vez eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que alegria minha em trazer aqui e agradecer. Além do pastor Jaime e nossa irmã Eva Luna, também nos deixaram louvores aqui logo no começo do dia ou no fim da tarde. Acho que foi no fim da tarde. A nossa irmã Eva Luna
e a nossa irmã missionária Olga Mendes. Elas nos deixaram os louvores e uma oração da irmã Olga para a campanha. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos colocou juntos para louvar e agradecer a Deus. E depois eu quero agradecer ao pastor Jaime, que nos trouxe a palavra e esse ensinamento grandioso e glorioso. E eu quero agradecer a Angela Maria, que nos deixou um louvor, e a irmã Olga. Amém? Que o Senhor os guarde, os proteja sempre, e que possamos sempre estar unidos para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E que as palavras da irmã Olga na oração venham se realizar e muitos venham fazer um favor de voltar para o Papai do Céu. Amém? Eu agradeço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.